Grandioso é o nosso Deus, e é esse Deus que nós viemos aqui para adorar nesta noite. Vamos ler todos juntos, peguemos os boletins, aqueles que conseguiram, porque hoje a edição está reduzida. Então, se alguém não tem, se aproxime de alguém que tem. Nós vamos ler Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, 8. Oremos. Senhor eterno Pai, nós te glorificamos nesse instante, porque Tu és grandioso. As maravilhas que fizeste na natureza, as maravilhas que fizeste em todo o universo, as maravilhas que fazes em nossos corações, são motivo da nossa gratidão, são motivos da nossa alegria nesta noite. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo tão pequenos, tão pecadores, carentes sempre da Tua misericórdia para realizarmos qualquer coisa, Tu nos ouves, Tu nos abençoas, Tu tens cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco nesta noite, quando queremos Te cultuar mais uma vez, que o Teu Santo Espírito possa estar conduzindo todas as nossas ações, atitudes, palavras, tudo que acontecer neste culto, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso nós oramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cantemos todos juntos o hino de número 169. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Jesus
Eu quero crer que todos já se cumprimentaram, mas se não se cumprimentaram, é a oportunidade de nós fazermos enquanto o grupo de louvor se aproxima para nos liderar neste momento. Se coloque de pé, cumprimente seu irmão. Use esse momento, que esse seja um momento de intimidade sua com Jesus. Que seja um diálogo sincero, um diálogo verdadeiro. Que não haja barreiras aqui neste momento para que você entregue o seu louvor. Pense nele enquanto você canta essas músicas conosco. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém.
música se chama Digno. Eu não lembro a última vez que nós cantamos aqui, mas a letra é muito inspirativa. E eu vou cantar o refrão, me acompanhem. E o refrão é assim: digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte, que virá pra sempre reinará. Que por mim na cruz morreu, que sofreu em meu lugar, mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda a honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Que por mim na cruz morreu, que sofreu em meu lugar, mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, do suportou por me amar. Ele é digno de ter toda a honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Aleluia. Ele é digno de ter toda a honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá
Senhor, essa igreja aqui reunida, se prostrando aos teus pés, Deus, dizendo que sabemos que Tu és o Cordeiro, sabemos que Tu pagou nossos pecados, Deus, que Tu virá para nos buscar. Essa é a nossa esperança, Deus. Amém. Não vou desprezar o amor que Tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de Ti. Tu sempre sabes onde estou. E é de coração tudo que eu fizer, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração tudo que eu fizer, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Nós vamos pedir que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, mas também receba neste momento a nossa súplica e a nossa intercessão. Como fazemos, se você quiser vir aqui à frente, vem aqui, nós vamos apresentar a sua vida ao Senhor. Enquanto você vem, continua lembrando alguns nomes. E eu vou pedir para você escolher 1 ou 2 nomes para orar durante essa semana. São nomes importantes por quem a gente tem orado, alguns grupos de oração, algumas pessoas. E eu quero pedir que você se lembre. O nome que chegou hoje de manhã é Arlindo Fernandes. Ele está com gangrena,
Quem pediu foi o marido da irmã Vânia. Ele veio hoje de manhã no culto, trouxe um bilhetinho. Então ele veio confiar no Senhor. Vamos orar pelo seu Arlindo. Vamos agradecer a Deus que o Lucas, o filho do Mário, já saiu do hospital, está bem, tomando uma medicação e já está resolvido. A Dolores, mãe da Cristina Correia, fez a cirurgia hoje de manhã. Precisamos pedir que Deus acompanhe a sua recuperação, que possa estar bem, que ela seja cuidada, que as forças cheguem até o seu organismo e cheguem também na vida dos familiares para continuar sustentando ali. Vamos orar também pelo irmão Walter, temos orado por ele, o seu Brandão, marido da irmã Geni, pela dona Terezinha, mãe da Raquel. Vamos orar pela Carol e pela sua família que perdeu o seu pai, o Sander, essa semana. Vamos continuar orando pela irmã Alda na recuperação da sua vista. Vamos orar pela Rose Brancaglione, falou que ia assistir a gente pela internet, que estava aqui na MCA, mas ela não tem condições de ficar muito tempo aqui, então ela está lá na internet acompanhando a gente, as nossas orações. Vamos orar pelo seu José Bruce, cunhado da Rose Sanches, pelo Lenine, irmão da irmã Líbera. Orar pelo Fabiano e a sua família. O Fabiano é filho da irmã Lígia. Vamos orar pelo Fabiano e a sua família também. São nomes muito importantes, precisamos orar. E essas pessoas que estão aqui na frente também, precisamos lembrar delas. Vieram confiar no Senhor, nós vamos apresentá-las ao Senhor. Ore comigo, estabeleça a sua fé com o Senhor neste momento. Registre na sua mente para lembrar desses nomes durante a semana, para eles saberem que nós estamos orando por eles. Oremos. Senhor, nós não desprezamos o amor do Senhor. Ao contrário, nós sentimos, às vezes, constrangidos pelo Teu amor, porque nós não conseguimos corresponder ao Teu amor na mesma intensidade. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor registre esses nomes que foram ditos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que as intervenções sobrenaturais do Senhor estejam sobre cada uma destas vidas que foram citadas, sobre esses irmãos que vieram aqui à frente. Nós estamos juntos confiando no Senhor para estas vidas, confiando que o Teu amor será infinitamente suficiente. De maneira nenhuma faltará alguma coisa em tempo nenhum para cada uma destas vidas. E ainda que as coisas não aconteçam como nós queríamos, ainda que as circunstâncias às vezes pareçam adversas, nós vamos continuar crendo no Senhor. Continuar entendendo que o Senhor tem um plano grande e melhor para as nossas vidas. Entendendo que o Teu amor é melhor e maior do que as circunstâncias. Maior que a maneira de visualizarmos o momento. Pedimos que o Senhor receba de nós a gratidão, porque o Senhor cuidou de muitas vidas. Apresentamos ao Senhor algumas vidas e o Senhor nos atendeu, o Senhor nos ouviu, o Senhor cuidou dessas pessoas e nós estamos muito gratos ao Senhor. Pedimos que Teu amor acompanhe as famílias, as vidas, porque precisam de Ti. Algumas pessoas lá no hospital e a família junto no hospital, há um desgaste tão grande, ó Deus. Famílias que nos seus lares têm esperado algumas soluções do Senhor, às vezes financeiras, às vezes judiciais, coisas difíceis. Alguns irmãos que precisam de emprego, precisam de recursos para o sustento da sua família. Ó Deus, quando pensamos na Tua intervenção, pensamos que veio dos céus, que ela virá e alcançará estes irmãos e abençoará estas vidas, e o Senhor trará sobre eles o Teu cuidado, e será sobre eles o Teu amor registrado para que não se esqueçam. Nós confiamos nisso e esperamos nisso no Senhor, porque assim o Senhor tem feito muitas e muitas vezes. Assim confiamos estas vidas. Que o Senhor receba cada uma das pessoas e desses nomes que colocamos diante de Ti. Recebe junto a nossa confiança o louvor e a dedicação que temos ao Senhor, considerando o Senhor é o nosso Deus, em Ti confiamos. Recebe a nossa gratidão, porque reconhecemos que o Senhor tem sido bom. E assim seja adorado por cada um de nós, por este corpo que se chama Igreja de Cristo Jesus. Seja adorado, exaltado e louvado continuamente. Continua recebendo a intercessão que faremos durante a semana, para nos firmarmos na mesma fé, na mesma comunhão diante do Senhor.
Que o Senhor assim estabeleça a tua vontade sobre estas vidas. Continuamos crendo no Senhor, continuamos confiando em Ti e esperando o Teu amor. Consola os corações, age, ó Deus, age com Teu poder sobre estas vidas. Algumas vezes não conseguimos visualizar como o Senhor fará, mas quando o Senhor faz é sempre surpreendente, sempre traz alegria e descanso para o nosso coração. É isso que esperamos mais uma vez pelo Senhor, para todas estas vidas que estamos confiando em Ti, para todas essas vidas que citamos os nomes, por essas vidas que vieram aqui à frente, pelos nomes que estão sendo colocados nas mentes e no coração desses irmãos diante do Teu trono. Alcança-nos, ó Deus, e ouve-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As igrejas batistas do Brasil escolheram este período para fazer um trabalho de evangelização através dos missionários em muitas partes do mundo. E nós vamos ter agora um momento missionário, quando nós ouviremos alguns relatórios, alguma coisa a respeito do trabalho de missões, da Junta de Missões Mundiais. Boa noite, irmãos. Na próxima semana nós encerraremos a nossa campanha e nós podemos trazer mais dados. Agora eu vou passar um vídeo muito emocionante que fala da vida de um rapaz que teve a vida transformada. Esse vídeo me deixa muito emocionada quando eu assisto, acho que a igreja também, porque é muito feliz o agir que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, Jesus. E vai passar agora, vou pedir para os meninos passarem agora o vídeo. Voy a contarles mi historia, es muy difícil lo que voy a contar. Desde que tenía 3 años fui abusado sexualmente. Allá en ese pueblo no se practicaba la prostitución, pero debido a los problemas que yo tenía y debido a todo el trauma que había vivido en mi infancia, en mi vida, y privado de tanta libertad, privado de una libertad de ser niño. Mi nombre artístico es Támara. Mi padre es un pastor en este momento en Ecuador. Mi madre no la conozco aún porque nos abandonó cuando yo era muy chiquito. Empecé a vivir con una madrastra, del maltrato, muchas humillaciones. Mi papá, cuando no estaba, ella aprovechaba para maltratarnos y no nos amenazaba con tal de que no contáramos nada. Llegué sola a Medellín, acá empecé a consumir drogas y recorrí internados. Aqui em Medellín existe uma rua chamada Rua do Pecado, onde um taxista me trouxe para mim conhecer. E eu, quando cheguei nessa rua, realmente é a Rua do Pecado. Empecé también a prostituirme. Na parte norte dessa rua, homens vestidos de mulheres se prostituindo. Na parte central dessa rua, nós podemos observar várias pessoas consumindo droga, verdadeiros zumbis. E realmente, Medellín precisa de esperança. Tiempos le pedí mucho a Dios, yo creía, siempre había tenido a Dios en mi corazón. Atualmente nos reunimos mais ou menos 160 pessoas todos os dias, entre elas travesti, meninas em exploração sexual, pessoas que estão sofrendo com vício de droga, com vício de álcool. E o Senhor a cada dia tem feito algo novo.
Todos os dias, pela quantidade de pessoas, tivemos a necessidade de dividir o nosso grupo. Temos 2 cultos por dia. Damos alimentação para essas pessoas também. Nós damos assistência psicológica, médica, discipulados. E o Senhor tem feito uma obra tremenda aqui nesse lugar. Eu me lembro de um caso muito específico e muito marcante para nós, Josué. E eu lembro que nessa mesma manhã eu me sentei juntamente com a missionária do Brasil, Carmen Lídia. Nos sentamos junto com esse travesti e começamos a falar de Jesus, falar do amor de Deus. Aquele travesti, depois de fazer oração, recebendo Jesus, ele olhava para a nossa cara tremendo e falava assim: eu nunca me senti tão bem como eu me sinto agora, eu sinto paz. Aquela angústia saiu do meu coração. Ahora quiero seguirlos a ellos para obtener un cambio, ya que quiero parar de sufrir. Entonces, más adelante, si Dios me lo permite, podré casarme y, si es posible, formaré mi hogar si es la voluntad de Dios y ser pastor. Si no es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad conforme a lo que Él sea, pero en realidad Dios sí existe y estoy muy agradecido con el Padre. Le doy muchas gracias al pastor Marco, a la pastora Livia, a todos ustedes los que han colaborado. Estoy muy agradecido, totalmente agradecido, porque si no es por una comida que me invitan, no hubiera ido, porque en realidad éramos muy y somos muy interesados en eso, porque yo ya no pertenezco a la vida del travestismo. Estoy muy contento y le doy gracias a Dios y a todos ustedes. O trabalho que é feito pela junta e que nós participamos com a nossa oração e nossa contribuição. Ainda dá tempo de vocês participarem dessa campanha, é só colocar no envelope para qual campanha vocês estão ofertando. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a Dani, que fazemos parte desse ministério. Então vamos exercer o nosso dever de cristãos que prestam culto a Deus através de nossa dedicação de vidas, dízimos e ofertas, cantando o hino de número 244 do HCC, Ó trazei a casa do tesouro.
Nós estamos muito felizes por vermos a irmã Alda entre nós mais uma vez nesta noite. Eu gostaria de convidá-la a vir até aqui à frente para fazer a oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer Tuas ricas bênçãos em nossas vidas, Tua santa misericórdia que nos acompanha, Senhor, e se preocupa a cada minuto com nossas necessidades. Eu Te louvo de forma especial por tudo que o Senhor tem mostrado na minha vida, Tua preocupação, Senhor, por tudo que está ao meu redor. Agora nós queremos, Senhor, enquanto todos em igreja, Te louvar, Senhor, com a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, Senhor. Que o Senhor receba, Senhor, nossa gratidão por tudo que tem nos feito e que nós possamos aprender, Senhor, a cada dia confiar mais em Ti e sabermos que o Senhor tem estado ao nosso lado. Faz, Senhor, com que esse dinheiro seja abençoado, Senhor, no trabalho da Tua casa, que ele seja abençoado, Senhor, junto aos missionários, aos que necessitam, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Por falar em oração, no próximo domingo, ou melhor, no próximo sábado, dia 23, tarde de oração, das 14 às 18 horas. A igreja toda está cordialmente convidada, se não convocada, porque a igreja sobrevive à custa de muita oração. Nós queremos crer que talvez 100% dos membros da igreja façam suas orações nas suas casas, mas existem momentos em que nós podemos dedicar ao Senhor em oração. E é a hora que nós queremos convidar os irmãos para que estejam conosco no próximo sábado, das 14 às 17 horas, para participarmos desse momento de oração. 14 às 18, desculpe. Vamos ler todos juntos. Eu não sei se temos condições de ler todos, mas os que tiverem o boletim, o versículo que se encontra em 1 João 4,16. Ajudem na leitura desse versículo. E nós conheceremos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. O pastor está com a palavra. Antes de estudarmos a palavra de Deus, eu queria só lembrar que domingo que vem receberemos o pastor Alípio, que é o coordenador da Junta de Missões Mundiais aqui em São Paulo, e ele estará falando a nós sobre o seu testemunho, sobre suas experiências e sobre o trabalho na Junta de Missões Mundiais, atividades como essas que alcançam países no mundo todo, e ele estará encerrando a nossa campanha de missões mundiais. Nossa campanha é para que haja mantimento para os missionários que estão envolvidos na obra do Senhor em todos os lugares do mundo. Diferente de algumas organizações, onde a maioria das organizações apenas envia o missionário, as nossas organizações, elas enviam e sustentam o missionário com o salário, com 13º, com férias, com a viagem, dá suporte a eles quando acontece alguma coisa, no sentido de trazê-los de volta ou enviar recursos que possam cuidar desses missionários. Então é muito importante que haja uma participação nossa para o sustento desses missionários. Então você está convidado a vir domingo que vem.
no culto da noite com o pastor Alípio, trazer um visitante para que ele conheça esse trabalho, que ele conheça a maneira como os batistas levam o amor de Deus a todas as pessoas do mundo. Eu queria que você pensasse em alguém que precisa entender sobre esse amor, e eu queria pedir que você reservasse uma oferta especial para alcançarmos a nossa meta. Todo ano nós estabelecemos uma meta para que a gente possa cumprir a nossa parte, a nossa participação. Nós não podemos ir para outros países para pregar e viver apenas pregando o Evangelho, mas podemos enviar pessoas que se dispõem a isso, e eles estão lá correndo risco de vida, colocando as suas famílias em situações muito difíceis, precisam do nosso sustento. Então vou pedir que semana que vem você traga a sua oferta para abençoar essas vidas, esses missionários que estão tão longe do nosso país, saíram do Brasil para pregar o Evangelho. Vamos abençoá-los por causa disso, né? Hoje, continuando a falar sobre a família, mês da família, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler do 14 até o 18, para que você entenda pelo menos uma parte desse contexto. O ideal seríamos estudar, fazer um resumo do livro, estudarmos pelo menos o capítulo 3, aí irmos aproximando, porque são muitas informações que o apóstolo Paulo está enviando para os Efésios, para que eles sejam abençoados pela palavra de Deus, numa fé verdadeira, explicando como Deus faz na sua demonstração de amor às nossas vidas. Mas esse trechinho vai nos dar uma ideia. Então, vamos ler, eu vou ler nessa tradução aqui, mas eu vou pedir para você acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: por esse motivo, a partir do 14, por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês também tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Até aqui. Como mensurar o amor? Vamos medir a largura, o comprimento, a profundidade? Ele já diz que é alguma coisa em 3 dimensões, que é o que nós conhecemos, né? Pelo menos, para visualizar alguma coisa, pelo menos essas 3 dimensões, mas ele está dizendo que é algo maior. Quando você vê o apóstolo Paulo falando por esse motivo, ou por essa razão, e se você olhar para o começo do capítulo 3, o primeiro versículo, ele vai dizer novamente, por esse motivo, por essa razão. Você vê que ele está explicando alguma coisa baseado numa informação muito importante que ele já passou. Essa informação talvez a gente possa resumir nos primeiros versículos do capítulo 2. Eu vou pedir para você dar uma olhadinha, só para a gente entender esse contexto do que o apóstolo Paulo está fazendo, daquilo que ele está falando aqui no capítulo 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Ele está dizendo uma coisa muito simples: nenhum de nós merecia. Nenhum de nós podia nem responder a Deus. Nenhum de nós podia dizer, é isso mesmo que eu quero, está lá no meu coração, porque o texto diz que todos nós estávamos mortos. Os pecados e os nossos delitos nos colocaram estendidos numa mesa fria, onde estávamos ali sem nenhuma condição diante de Deus. E aí Paulo começa a dizer no capítulo 3, e por esta razão. E depois, quando chegamos no versículo 14 do capítulo 3, novamente ele diz, e por esta razão eu me ajoelho diante de Deus.
me ajoelho diante de Deus. Ele reconhece o que Deus fez. Ele entende o que é receber algo tão grande sem nenhum merecimento. Eu acho muito difícil mensurarmos o pecado e mensurarmos a graça. O pecado é mensurado segundo alguns critérios que temos, um contexto que temos, segundo um pensamento que temos. É muito difícil apenas imaginarmos o pecado segundo a lei que Deus estabeleceu, segundo o que Ele estabeleceu. É muito difícil. Então, quando olho para a palavra de Deus e procuro entender, eu tenho que tentar pensar como Deus pensa. Porque é Ele que disse o que o ofende. O pecado é aquilo que ofende a Deus, aquilo que está contra Deus. E nós estamos dizendo muitas vezes, não, isso não tem problema. Não, mas isso não é bem assim. E vamos justificando, mas segundo os nossos próprios critérios. É interessante que às vezes mudamos. Uma coisa que não achávamos nenhum problema, um dia passamos a achar um problema. Aquilo que achávamos um horror, outro dia estamos achando normal, faz parte da nossa vida. Temos muitas leis para apontar para as pessoas e dizer para eles, isso não é assim. Mas quando essas leis caem sobre nós, nós queremos mudar um pouco. Então, como é difícil, nós seres humanos, entendemos estas coisas. E o texto já disse que antes de haver uma obra de Deus na nossa vida, nós estávamos mortos e também estávamos condenados. É triste, mas é a realidade. Como as pessoas continuam dizendo, nós somos filhos de Deus, se o texto diz que nós estamos mortos em nossos pecados? Aí é exatamente por isso que Paulo diz, é por essa razão, é por esse motivo que ele se ajoelha para orar diante de Deus, considerar essas coisas, pedir a Deus que por meio do Espírito dê forças espirituais para nós, para não nos envolvermos naquilo que a gente achava que era bom, não nos envolvemos naquilo que a gente usa os nossos critérios, não andarmos segundo nossos padrões do que é espiritual, do que é certo, do que é correto, mas aprendemos todos os dias a renovar a nossa mente e o nosso coração segundo padrões divinos. E talvez algumas pessoas perguntem assim, por quê? Eu queria saber, você tem essa resposta? Por quê? Por que nós precisamos de padrões tão elevados, tão divinos, tão santos na vida hoje, se é quase uma utopia viver assim? E eu quero ser muito sincero, se você não deseja esses padrões, é porque você não entendeu para onde você vai. Se você entendeu para onde você vai, se você entendeu o que Deus fez pela sua vida, você entende o que são esses padrões. Se você percebe que nós somos peregrinos nessa terra, estamos andando aqui, mas aqui não é nosso lugar, estamos indo para casa, nós queremos nos parecer como somos lá em casa. Nós queremos andar como vamos andar lá em casa. Nós queremos ser como nós seremos lá em casa. Então, esses padrões aqui, eles não têm aquilo que seria o nosso viver de verdade. Mas eles nos chamam a viver nesses padrões. Eles dizem assim que é bom, assim que é certo. Olha a sua volta, todo mundo está vivendo assim. Então, esses padrões são indícios daquilo que é bem terreno, bem circunstancial. Mas Deus está nos chamando a padrões eternos da sua vida, para vivermos segundo o que Paulo disse no versículo 15, do qual toda a família no céu e na terra recebe o nome. Eu tinha muitas coisas para falar sobre isso, mas preferi trazer algumas cópias de um sermão que vi de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um grande e excelente pregador. Foi alguém muito importante no meio evangélico. E uma das coisas muito importantes que ele fazia era pregar a Bíblia. Pregar as Escrituras. Ele estudava muito e pregava muito. E ele é conhecido até hoje como o príncipe dos pregadores, uma vez que o maior de todos os pregadores é Cristo. Alguém muito elevado nas pregações, conhecedor da palavra, que tocava muitos corações, era Spurgeon.
e eu peguei um sermão dele chamado A Família do Rei, e vim trazer alguns destaques dessa mensagem dele. Assim fica óbvio que essa mensagem não é minha, não fui eu que preparei, apenas estamos olhando o texto bíblico e algumas anotações de Spurgeon, mas eu queria que isso falasse muito no seu coração hoje. Orei por isso e vou orar mais uma vez daqui a pouco, para que essas palavras, esse entendimento esteja lá no seu coração. E Spurgeon, quando traz este versículo apenas, o versículo 15 de Efésios 3, do qual toda a família no céu e na terra recebe o nome, ele traz algumas considerações. E ele diz que a palavra mais importante, a palavra-chave desse versículo é a palavra família. Então agora você entende por que eu trouxe esta mensagem, né? Estamos no mês de maio falando da família, e eu quis trazer esta mensagem de Spurgeon. E ele vai fazer algumas comparações, ele vai falar da unidade de um prédio, onde tem vários apartamentos, mas é o mesmo prédio. Vai falar da unidade de um grupo de ovelhas, onde tem várias ovelhas, mas elas andam todas juntinhas. E aí tem o pastor que tem a posse dessas ovelhas. Um cidadão, ele tem a sua vida, mas ele faz parte de um grupo de pessoas, moradores daquela cidade, com responsabilidades e direitos específicos daquela cidade. Um exército mostra a unidade de objetivo, mas ainda que sejamos soldados, cada um com a sua própria individualidade, tornam-se um só naquele exército. Mas ele está falando sobre família, então ele fala de alguma coisa mais específica. Ele fala que numa família nós temos o mesmo pai, portanto temos uma unidade de relacionamento, a mesma vida que dá unidade de natureza. E eu queria que você pensasse um pouquinho em natureza. Quando as pessoas falam que vieram de Deus, eles estão dizendo que descenderam de Deus, são filhos de Deus. Mas Adão e Eva foram criados por Deus. Não nasceram de Deus como filhos, foram criaturas de Deus. E nós somos descendentes deles. Então nós não somos filhos de Deus por hereditariedade, mas quando nos tornamos filhos de Deus, então Ele divide conosco a sua natureza. O mesmo amor mútuo crescendo da natureza e de relacionamentos, os mesmos desejos, interesses, alegrias, cuidados, o mesmo lar para moradia, segurança e apreciação. E agora uma coisa muito importante que ele fala, que me marca muito quando eu faço o estudo de Efésios no capítulo 1, porque Spurgeon diz que por sermos a mesma família, nós temos a mesma herança, pura e em breve a ser possuída. Uma herança. Essa herança que é um detalhe importante nos dias de hoje. Quantas pessoas se entregaram a Cristo, sabendo que o que Deus tinha para eles não era exatamente o que nós podemos viver nesse exato momento, sabendo que tem uma eternidade ainda para se viver com Cristo. E o que Ele nos proporciona aqui é algo bom, saudável, faz bem para as nossas vidas, o que é importante, mas não pode ser o fim de todas as coisas da nossa vida. Não é a parte final da nossa vida, tudo que nós temos. Tudo, na verdade, que Deus nos proporciona são instrumentos para os seus planos. Como mordomos de Deus, que administram, que ministram a outras pessoas aquilo que temos, aquilo que Deus nos proporciona. Israel pecou muito por causa disso. Nós temos uma aliança, mas eles deveriam ser o povo que abençoaria outros povos, e eles simplesmente tomaram para si a aliança, e disseram, nós somos o povo, e aí erraram tanto diante de Deus por causa disso. Mas sendo filhos de Deus, então temos direito a uma herança, e o que temos aqui é nosso trabalho, é a nossa mordomia, é o que temos para cumprir um plano de Deus, algo que Deus nos dá e coloca sobre nós uma confiança. Que coisa boa, irmãos, temos a confiança e sabemos que as melhores coisas que Deus poderia nos dar aqui sejam exatamente aquelas que estão lá no nosso coração, daquilo que achamos fantástico e maravilhoso, seja daquilo que seja maior ainda, que Deus possa dizer, realmente isso é que é bom para você. Talvez experiências até espirituais, nada do que nós vivemos aqui pode se comparar àquilo que Deus tem para nós, que Ele chama de sua herança. Depois você pode olhar lá em Efésios capítulo 1. Spurgeon falou sobre a palavra-chave que é família, e ele diz que agora há uma palavra de ligação
que é a palavra toda, toda a família no céu e na terra, toda a família. Você já pensou nisso? Toda a família. Às vezes pensamos muito aqui no nosso grupo, mas Spurgeon está dizendo que há uma família única. Nós não podemos dizer que somos os únicos, porque é uma família, e hoje estávamos falando um pouco disso na classe de preparação para o batismo, que a família de Cristo vem de muitos tempos, muitas gerações, de muitos lugares do mundo. E Spurgeon apresenta dois grupos. Apesar de falarmos de uma família inteira, ele apresenta dois grupos. Um grupo está na terra. É o grupo de pessoas que peca, que se arrepende, que ainda não se tornou perfeita. Um grupo de pessoas que muitas vezes sofre, que é desprezada. São estranhos e estrangeiros entre os homens, os peregrinos que eu havia falado, morrendo e gemendo porque ainda estão no corpo. E a outra parte da família está no céu. Encontramos essa outra parte de família no céu, servindo, regozijando-se, sem pecado agora, já livres da enfermidade. Eles podem honrar a Deus e ser honrados por Deus. Eles estão livres de suspiros. Eles têm uma coisa muito boa que eles podem fazer lá, sem se cansar, é cantar. Como eu gosto de cantar. Sabe, aquela música perfeita, tudo perfeito, maravilhoso, o volume de som perfeito, os instrumentos perfeitos, as vozes perfeitas, tudo exato e perfeito e maravilhoso, deve ser fantástico. Ele divide essas duas partes da família em o grupo dos militantes e o grupo dos triunfantes. Por enquanto, militamos, mas se permanecemos em Cristo, logo seremos do grupo dos triunfantes. E logo, logo, bem logo, todos nós estaremos reunidos diante de Cristo, todos os triunfantes. Spurgeon ainda apresenta uma outra palavra, uma palavra agora de coroação, e na verdade não é uma palavra só, mas é uma parte dessa frase que é recebe o nome. Falamos da família, falamos que toda a família no céu e na terra, e agora ele vai falar sobre receber o nome. Você entende o que é receber o nome? Eu gosto e acho interessante o hino que começa: leva tu contigo o nome de Cristo Jesus. Para onde você for, leva o nome de Cristo, porque é esse nome que dá autoridade, é nesse nome que nos baseamos na fé que temos, é nesse nome que nos apresentamos, é esse nome em que as pessoas deveriam nos reconhecer. Elas deviam olhar para a gente e dizer: eu conheço você, não sei como, mas tem alguma coisa que eu reconheço em você. E seria muito bom que ele não dissesse que é com alguma celebridade, algum artista, alguma coisa, mas seria muito bom que ele pudesse dizer: você se parece com Cristo. E não é pelos cabelos, pela barba, pelos olhos, porque a gente acha interessante como eles representam Jesus de olhos azuis, mas sendo um judeu nascido lá na Palestina, eu acho que isso seria impossível. Talvez Jesus tivesse um nariz maior, como vemos tipicamente daquele grupo de pessoas, que você olha de longe e fala assim: olha, parece daquele grupo de pessoas, né? Da raça. Mas Jesus é desenhado como um Jesus de olhos claros, de cabelos compridos, é interessante. Mas não é isso. Talvez as pessoas pudessem reconhecer quando nós tomamos algumas atitudes, quando abrimos a nossa boca, eles falam assim: eu escuto como se fosse Jesus falando comigo. Essa é a palavra de coroação que Spurgeon coloca, que é receber o nome, andar com o nome de Jesus, parecer-se com Jesus. Nós recebemos essa filiação de Deus, então nós nos parecemos com o primogênito, para honrar esse primogênito, para honrá-lo, para nos parecer com ele, para olhar e dizer: eu tenho que parecer com ele, ele é o nosso modelo, o irmão mais velho, o primeiro de todos, devemos nos parecer com ele. Seremos grandemente honrados ao levar esse nome tão precioso. Spurgeon diz assim: assim somos forçadamente lembrados do seu grande amor para conosco, de sua grande dádiva para conosco, de sua união conosco e da valorização que faz de nós.
Você entende o que é ter um reino, o que é ter um trono, o que é ter o poder de fazer todas as coisas. Tudo está bem, está certo, não lhe falta nada. Mas ele diz: eu preciso resgatar aquele monte de mortos que estão lá. E Jesus então esvazia-se do seu poder, da sua autoridade, vem à terra e anda no meio de nós, e ouve as nossas calúnias, as nossas difamações, e é confrontado com o nosso pecado, com o nosso erro. Mas ele aceita todas essas coisas e leva para a cruz todas essas coisas, e todo o nosso pecado, o nosso delito é levado por ele lá naquela cruz. E isso é o amor, que nos constrange, nos envergonha e ao mesmo tempo traz para nós valorização e honra. Spurgeon pede que nós peguemos o espírito do texto, a ideia do texto. Vamos mostrar um sentimento de família, ele diz. Como membros dessa família em que Jesus veio nos resgatar, e ele tinha um nível e nós estávamos em outro nível, e ele está trazendo-nos ao seu nível e dizendo: olha aqui, vou repartir com vocês o que é meu, agora vai ser seu também, fazer parte dessa família. Então, como membros de uma família, apreciemos as coisas que temos em comum. Quantas coisas nós temos em comum? Algumas coisas importantes, são privilégios. Ele cita as mesmas ocupações, e aí ele vai dizer assim: é nossa comida e bebida servir ao Senhor. Nós não ficamos satisfeitos, ficamos com um vazio se não podemos servir ao Senhor. Para abençoar os irmãos, para salvar almas, se não fazemos isso, temos um vazio. É como se chegasse na hora do almoço e nós pulássemos a refeição e fica aquele vazio, aquele mal-estar. Espiritualmente temos esta sensação. Por isso é tão importante servir ao Senhor, abençoar os irmãos, salvar as almas. Essas são as coisas que temos em comum, os mesmos deleites, a comunhão, a segurança, a expectativa. O mesmo amor vindo do Pai, a mesma justificação, a mesma aceitação com o nosso Deus, que não dependeu nada do que éramos ou do que tínhamos. Então, todos nós fomos aceitos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem, por aquilo que Ele cedeu para nós. Os mesmos direitos ao trono da graça, ministração dos anjos, provisão divina, iluminação espiritual, a mesma antecipação de crescimento em graça, perseverança e até o fim e a glória no final. Que bênçãos de Deus, é isso que nós temos em comum, como família. Por isso podemos nos chamar de irmãos, todos nós podemos ver isso. Como membros ainda de uma única família, além de apreciarmos as coisas que temos em comum, vamos nos familiarizando uns com os outros. Essa é uma parte que é uma bênção, mas pode ser um grande problema. Se nós olhamos apenas no nosso convívio aqui, irmãos, podemos nos cansar uns dos outros, podemos dizer: não aguento mais, não quero mais. Precisamos olhar na eternidade. Precisamos olhar na eternidade, porque aí eu preciso ser transformado. Eu não preciso orar pela transformação do meu irmão, mas eu preciso dizer: Deus, me transforma, porque eu vou morar com o Senhor. Eu tenho valores, eu ofendo os meus irmãos, eu crio expectativa e não atendo. Deus, algumas coisas estão erradas na minha vida. Ele vai estar lá, eu quero estar lá com ele também. Eu quero saber como viver. Aprender a nos calarmos algumas vezes, a termos sabedoria naquilo que vamos falar, nos nossos procedimentos. Vamos nos familiarizando uns com os outros. Como membros de uma só família, vamos ajudar um ao outro de modo prático. Não é só o que falamos de bonito e agradável, não é só o que podemos mandar nos e-mails, pelo Facebook, Twitter, Instagram, mensagens lindas e maravilhosas, mas é o que fazemos de verdade uns pelos outros. O quanto podemos fazer, o quanto deixamos de sermos dependentes e dizer assim: eu preciso que você faça alguma coisa por mim, e eu me torno o outro lado da história dizendo: eu tenho alguma coisa para fazer por você. E isso é a oportunidade que temos de ser a família. Também como família, temos a oportunidade de abandonar todos os nomes, alvos, sentimentos, ambições e crenças que dividem as pessoas. Irmãos, eu anotei isso aqui para que eu não quero esquecer isso aqui nunca mais na minha vida. Uma frase muito forte para mim, eu quero repetir para você entender o pensamento que Spurgeon tem a respeito da palavra de Deus na vida dele.
Como isso precisa impactar a nossa vida a ponto de chegarmos a pensar como ele. Eu entendo que Spurgeon pensava tanto no céu como uma coisa natural para a sua vida e não como alguma coisa, será que vai dar certo? Ele não tinha dúvidas, olha, um dia talvez aconteça, mas ele tinha tanta certeza disso que ele consegue olhar as coisas dessa maneira. Ele diz que sendo a família, apreciando sermos a família de Deus, então abandonamos os nomes, os alvos, os sentimentos e as ambições e as crenças que dividem as pessoas. Ele não está falando para você parar de trabalhar, não está falando para você parar de acreditar nas coisas, ele não está dizendo para você parar de sentir-se bem, ele só está falando que todas essas coisas, quando elas se tornam maneiras de nos afastarmos uns dos outros, elas estão erradas. Spurgeon disse que ele não quer nada disso. Ele quer abandonar todas estas coisas, seja o status, seja o benefício, seja o sentimento, seja alguma coisa de dentro para fora, de fora para dentro, todas as coisas ele não aceita se isso trouxer divisão, porque ele entende que uma família precisa estar junto, e ser família, e ter o irmão ao seu lado, e sermos um só, é mais importante que todas estas coisas. Mas você já aprendeu isso de Cristo? Quais são os 2 mandamentos mais importantes? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então nós já sabemos disso, mas é difícil aplicar, é difícil lembrar disso no dia a dia. Mas podemos fazer isso. Podemos transformar todas estas coisas que vivemos numa prioridade um pouco mais abaixo, para elas serem instrumentos do amor ao próximo. Para não invertermos, para não usarmos as pessoas para conquistarmos as coisas, mas usarmos as coisas para conquistarmos as pessoas. Como o Spurgeon tem uma visão fantástica, madura, espiritual sobre isso, almejável para a minha vida, para todos nós. Spurgeon ainda coloca algumas palavras seletas, conta algumas histórias pequenas, muito interessantes. Uma que ele selecionou de Paul Bain, quando ele fala dos santos, que a Escritura só conhece 2 tipos de santos, assim também 2 lugares, o céu para os triunfantes e a terra para os militantes. Ele enfrenta um pouco uma visão católica do limbo ou do purgatório, dizendo que não há esses lugares, que não há santos nesses lugares. Ou os santos estão aqui, como nós, militando, trabalhando por Cristo, sendo servos do Senhor, ou eles estão no céu com o Senhor e são triunfantes em Cristo Jesus. Não há outros lugares, e Spurgeon faz questão de apresentar essa maneira de ver. Ele faz lembrar que não é uma família dividida, e ele conta a história de uma menininha que perdeu 2 irmãos. Mas sempre que as pessoas perguntavam quantos irmãos você tem, ela continuava dizendo o mesmo número, porque ela entendia que os seus irmãos não deixaram de existir, mas que apenas estavam no céu, estavam distante dela por enquanto, mas que logo estariam todos reunidos de novo. E quando ela dizia que tinha 7 irmãos, mesmo depois de ter perdido 2 irmãos, as pessoas perguntavam quantos irmãos você tem? E ela dizia, tenho 7, 5 aqui e 2 lá no céu. Que maneira especial, simples, do coração de uma criança, mas com tanta fé, podendo viver uma verdade de uma maneira tão especial, desse entendimento, que às vezes nós, que filosofamos tanto e pensamos tanto, às vezes não chegamos. Ela chegou nisso de uma maneira tão fácil, era tão fácil para ela pensar nisso e viver desse jeito. Spurgeon diz uma frase muito importante. Será que nós não deveríamos falar assim da família divina? Pois a morte, com certeza, não tem poder para separar a família de Deus. Nem a morte pode separar a família de Deus. Há uma ilustração que ele coloca na sua mensagem, e é muito interessante, quero resumir. Mas a ilustração diz que um menino, quando pensava no céu, pensava uma grande cidade brilhante, com vastas paredes e cúpulas e torres, e com ninguém nela a não ser anjos brancos, que eram pessoas estranhas. Ele não conseguia identificar como pessoas que ele conhecesse.
Mas à medida que ele foi crescendo e foi vendo algumas pessoas morrerem, pessoas que eram próximas a ele e que foram morrendo, e ele tinha certeza que essas pessoas estavam indo para o céu por fazerem parte da família de Deus, ele começou a pensar diferente. Começou a ver que tinham lá amigos, depois parentes, e nessa ilustração ele diz que uma vez foi um dos seus filhos, tendo crescido, não era mais menino, mas uma vez foi um dos seus filhos. E ele falou assim, que era muito bom saber que ele ia para um lugar onde havia conhecidos, pessoas que ele conhecesse. Já foram tantos dos meus conhecidos para lá, que às vezes me parece que eu conheço mais no céu do que conheço na terra. Algo almejável, a gente saber que é uma verdade de Deus. Quando Deus nos chama para sermos a sua família, Ele não está dizendo, olha, eu vou ser um banco provedor e eu vou mandar um monte de bênçãos para vocês aí na terra. Mas Ele está dizendo assim, olha, nós vamos ser uma só família agora. E vamos estar ligados até o momento que você voltar aqui para casa, terminar a guerra, as lutas, e você vai vir aqui para casa. Eu vou recebê-lo de braços abertos. E nós vamos continuar por uma eternidade juntos. É isso que Deus tem nos chamado, para viver nesse padrão dele desde hoje, para sermos essa família de Deus, tão chegada a Deus. Algumas coisas Deus nos fortaleceu, nos indicou, nos preparou para vivermos nesta unidade. Ele deixou a sua palavra, deixou as nossas vidas como desafio. Nós somos desafios para nossos irmãos, e os nossos irmãos são desafios para nós. Mas Ele nos trouxe para sermos essa única família, onde todos nós entendemos que não é aquilo que somos, aquilo que fazemos, mas aquilo que Ele fez por nós, que Ele é digno de receber nossa resposta, nosso louvor, nossa adoração, nosso serviço, a nossa vida. Quando nos unimos como igreja, aos domingos, muitas vezes ainda está muito distante, não somos tão próximos assim. Então quero deixar esse desafio no mês da família, para você começar lá na sua família, aproximando-se dos seus queridos, trabalhando maneiras de você estar perto deles, de você ter dias para você olhar nos olhos dos seus familiares, de você orar com eles, de você ouvi-los, perguntar como estão as coisas. E, se possível, refletir isso aqui na igreja, como irmãos em Cristo, família de Deus. Conhecer uma pessoa que você não conhece tanto, combine com ela um dia, quero ir na sua casa, diga para ela, vamos lá em casa. Eu costumo brincar assim, vamos lá em casa tomar uma Coca-Cola, aproveita e leva a pizza, né? Fica tudo certo. Mas vamos trabalhar por isso, irmãos, uma comunhão. Deixa o desafio para você. Pega alguém que você não conhece tão bem. Deus tem mandado pessoas maravilhosas para a nossa igreja, pessoas que nós não temos tanto contato. Procure essa pessoa e diga, eu não conheço tanto você ainda. Você não quer ir lá em casa essa semana? Combine um dia com ela para estar com você, para a gente viver esta aproximação, esta família tão boa de Deus. Vamos nos tornar mais íntimos com relação aos nossos corações, no amor de Deus, dividindo esse amor tão especial. Vamos sofrer mais os sofrimentos dos outros, vamos nos alegrar mais com as alegrias dos outros. Vamos tornar essa família algo cada vez mais almejável e, ao mesmo tempo, cada vez mais real no nosso convívio. Você crê que isso é possível? Eu também creio, é a palavra de Deus. É isso que Ele espera de nós. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Deus, como é bom ouvimos a Tua palavra e sermos abençoados, mesmo depois de tanto tempo, por uma mensagem que ensina tanto as nossas vidas, do Teu servo, que entregou-se ao Senhor e desenvolveu habilidades e pôde servir ao Senhor dessa maneira tão importante. Eu quero agradecer pela vida de Charles Spurgeon, pela sua mensagem, mas principalmente pela Tua palavra, que foi a fonte dele, que alcança as nossas vidas hoje, pode nos orientar da mesma maneira. Que o Senhor nos leve nesta família, numa felicidade que vem do Senhor, nos torna, Deus, cada vez mais práticos naquilo que entendemos que é correto e justo. Nos permita, ó Deus, aproveitarmos o conhecimento que temos, as experiências que temos, para nos aplicar em amor uns aos outros, de uma maneira mais real e verdadeira. Permita-nos refletir o nome de Cristo Jesus,
o nome que levamos quando fomos comprados pelo sangue de Cristo. Permita-nos refletir o amor de Deus, o amor do nosso Pai, para nos parecermos com Cristo Jesus e as pessoas encontrarem também a mesma salvação que nós encontramos. Ó Deus, permita-nos ser a igreja de Cristo, ligados a Cristo como primogênito, de onde vem o poder da salvação, que haja essa salvação alcançando as nossas vidas, e de nós que alcance os nossos familiares, abençoa as nossas famílias. Ajuda-nos a fazer coisas simples que representem o Teu amor, que representem a Tua palavra, alcançando vidas e corações por onde nós passarmos. Usa-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos diáconos a virem à mesa, nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos dar graças a Deus. A ceia do Senhor representa o sacrifício de Cristo. Ele deu o seu corpo e o seu sangue para nos tornar um só. E isso custou muito caro. Por isso a ceia do Senhor não é oferecida como algo tão simples. Ainda que não seja místico, não haja poder nisso, mas é algo tão importante lembrarmos desse sacrifício. Então ela é oferecida para aqueles que já se batizaram, entenderam a importância desta aliança que Jesus fez. Se você não se batizou ainda, convido você a participar da classe de batismo, a crescer, a se informar, estabelecer com Cristo a mesma aliança e aí depois participar da ceia. Mas se você já se batizou, já entendeu esse amor, celebre conosco esta alegria que temos de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu vou pedir para o irmão Timóteo fazer uma oração de gratidão. Fique em pé, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. Enquanto o irmão Timóteo faz essa oração, lá no seu interior, agradeça ao Senhor. Reconheça esse amor tão grande de Cristo Jesus nesta oração. Deus nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pelo fato de 2000 anos passados pudermos novamente lembrar num ato memorial que Jesus sofreu por nós. Ele sofreu lá na cruz dores insuportáveis, não só físicas, mas dores espirituais, emocionais, dores, Senhor Deus, por mim, dores por nós. Ele sofreu lá no jardim do Getsêmani e ali, Senhor Deus, foi traído de uma maneira tão brutal. E tudo foi por nós. Senhor Deus, te agradecemos porque podemos aqui nós como igreja, como gente salva por Jesus Cristo, como nós acabamos de ouvir na pregação, pudermos desfrutar essa comunhão com os irmãos, contigo. Senhor, limpa-nos todos os irmãos aqui, participantes da ceia, purifica-nos de algum pensamento ou sentimento que nós possamos ter contra alguém, contra algum irmão, ou algum pecado oculto, ou alguma impureza que nos distanciemos, Senhor Deus, que nos distancia, que nos faz uma parede entre nós e o Senhor. Purifica-nos. Permita-nos que possamos nos amar uns aos outros, amar como irmãos, amar como habitantes do céu, juntos, por toda a eternidade. Por isso te agradecemos, Senhor Deus, que tu entregaste esse corpo por nós. Possamos tomar com muita devoção essa ceia e alegria. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se, nós vamos cantar o hino 124, lembrando o sacrifício de Cristo por nós.
Assim também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Bebamos. Pedir para o irmão Marco Lattes agradecer a Deus por essa oportunidade que temos. Uma comunhão, uma esperança, uma vida que Deus nos deu. Vou pedir para você ficar em pé mais uma vez, fechar seus olhos mais uma vez. Lá no seu coração, ajoelhar-se diante de Deus, agradecer de todo o seu coração por tudo que Deus é, por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento tão maravilhoso, Senhor Deus, em que tivemos na tua casa de oração, Senhor. Muito obrigado por esse instante, Senhor Deus, em que lembramos do seu sacrifício lá na cruz por nós, Senhor Deus. E por isso nós somos triunfantes, Senhor Deus. Nós te agradecemos por isso, Senhor Deus. Estejam cada um aqui presente, Senhor. Que ainda, se tem alguém que ainda não te conhece, não te experimentou, Senhor Deus, ó Deus, que tu possas dar essa oportunidade, Senhor Deus, que ele possa aceitar a ti, Senhor. Nós te agradecemos tudo isso, dá-nos um bom repouso, uma boa noite, Senhor Deus, a cada um de nós, e que durante toda essa semana, Senhor Deus, possamos sempre, Senhor Deus, termos em mente de pregarmos o Evangelho, Senhor Deus, não só aqui dentro da igreja, mas também lá fora, Senhor Deus, onde tem tantas pessoas, Senhor Deus, que necessitam da salvação. Muito obrigado por tudo isso, e nós te agradecemos em teu nome, para a tua glória. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Do mês da família, mês de maio, nós temos tido algumas revelações surpreendentes e maravilhosas. Nesse instante, nós entregamos a palavra à família Louro. Louro Lara, desculpe. Boa noite, irmãos. Bom, eu estou aqui juntamente com o Serginho, porque ele resolveu fazer uma homenagem a Deus, né, Serginho? Sim. E ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero fazer um solo. Aí o pastor falou: bom, fala com o Wesley. O Wesley ouviu ele cantando, só que aí o problema é o seguinte, o problema era que o pai tinha que cantar junto, né? Então assim, é complicado para mim estar aqui em cima, mas o Senhor faz por nós coisas que jamais imaginamos. Então eu agradeço muito por estar aqui hoje, para poder idolatrar a Deus e tá me sentindo bem assim. Então nós vamos agora cantar uma música para vocês. Vamos lá, Serginho?
fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. É da Cecília. É da Cecília. Bom, gente, agora é o seguinte, aqui, ó, tem mais um membro da família que quer cantar para vocês. Vai agora? Vamos lá. Você não vai cantar agora? Vai. Você. Vai. Vai, canta. Vamos lá? Não vai? Não vai, gente. Vai ou não vai? Então vai. Eu te Não vai cantar? Você vai onde? Canta então. Bom, gente, não cantou. A Cecília tinha insistido muito e o Serginho estava preocupado, porque a Cecília falou que não ia deixar só os dois cantarem, que ela ia querer cantar junto. Então ela não cantou, mas fez uma performance aqui na frente e ela participou e a gente viu que ela estava aqui com a sua família. Então a gente fica muito feliz que a família esteja junto. Eu vou pedir para você ficar em pé mais uma vez. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida. Nós vamos encerrar o culto assim, nesta alegria que Deus nos proporciona de sermos esta família de Deus. Senhor, graças te damos então por esse teu grande amor. Agradeço ao Senhor por estas vidas que estiveram aqui conosco, presencialmente ou pela internet, que a tua bênção alcance a todos. Eu os abençoo nesta semana para viverem assim, neste amor do Senhor, no amor que vem de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito do Senhor Deus, nas consolações para as lutas que venham do teu Espírito Santo e nessa graça que é sempre suficiente, é o bastante para nós, que foi proporcionado através de Cristo Jesus. Os abençoa assim agora e para sempre. Amém.
Ficando em pé, procurando o irmão que você não vê muitas vezes, dando um abraço nele, e assim a gente pode ir para casa com essa sensação tão boa dessa família de Cristo. Amém.